Hoje nós vamos falar dele, o rejunte. Aquele mesmo que a gente usa nos pisos, nos revestimentos da nossa casa. E você sabia que ele tem uma função muito importante pra gente? Ai, Rob, mas eu odeio rejunte. Calma que depois do vídeo de hoje pode ser até que você goste um pouquinho mais dos rejuntes e vai entender a importância dele nas nossas obras. E eu vou te ensinar como escolher do jeito certo para evitar rejunte de ficar soltando, trincando, manchando. E ó, que dá até para impermeabilizar o rejunte, hein? Bora ver isso agora! Fala pessoal, tudo bom? O rejunte ele é um item indispensável na obra da gente, pessoal. Seja na hora de colar ali uma cerâmica, um porcelanato, até mesmo na hora de colocar uma bancada em granito, em mármore, ele pode ser necessário. Mas você sabe que ele é um item trabalhoso de você manter, né? Porque alguns soltam, esfarelam, vão manchando, vão trincando com o passar do tempo. Esse aí é o rejunte. Se eu encontrar com ele na rua, Ralf, eu dou na cara dele. Para com isso, menino. Você vai ver no vídeo de hoje aqui que rejuntes são nossos amigos e podem nos ajudar na nossa obra. Você só precisa saber escolher do jeito certo. Mas antes da gente começar aqui, eu quero pedir aquela sua ajuda. Por favor, capricha no joinha, capricha no like aqui embaixo, que isso realmente faz o vídeo chegar para mais pessoas, pra gente ajudar outras pessoas no YouTube. E também se inscreve no canal e ativa o sininho com todas as notificações. Isso é um baita incentivo pra gente continuar fazendo vídeo toda semana pra vocês, tá bom? Obrigado de coração, bora pro vídeo. Vamos começar entendendo pra que serve o rejunte. Deve ser pra tirar minha paz, só pode. Não, rapaz, o rejunte ele é um tipo de argamassa. Isso mesmo, a argamassa não é só aquilo que a gente bota pra colar o bloco cerâmico não, tá? Até mesmo o reboco a gente também chama de argamassa, um tipo de mistura que a gente chama assim. Mas enfim, o rejunte ele tem várias funções importantes. Primeiro que ele preenche, né, aquele espaçozinho que fica ali entre os pisos e os revestimentos, protegendo contra a umidade, proliferação ali de bactérias, insetos. Protege o piso também contra dilatação, né, porque tem ali com aumento e diminuição de temperatura, os pisos eles podem dar uma mexida e o rejunte serve para proteger contra esse tipo de coisa, para ele não descolar, para ele não ficar trincando. Os rejuntes também são muito bons para você disfarçar algum erro de caimento que você teve no seu contrapiso, que é muito comum, né? As pessoas vão colar o piso e às vezes o contrapiso tá meio irregular. Aí você tem um piso que tá um pouquinho mais alto do que o outro, fazendo um monte de degrauzinho assim, que não é legal. Quando você tem um rejunte ali, o espaçamento entre os pisos, às vezes você consegue dar uma disfarçada, né, nesse tipo de coisa, o que ajuda bastante. Na verdade, a própria argamassa que tá sendo colocada ali embaixo do piso ajuda, né, o seu ladrilheiro a controlar um pouco isso também. Em pisos tipo bold, que são esses com a borda mais arredondadinha, geralmente as juntas do rejunte são maiores, né, de 3 a 5 milímetros. E é indispensável porque nesses pisos aí eles acabam não sendo iguaizinhos, pode ter uma variação bem pequena de cada um. E o rejunte ajuda, né, a esconder esse tipo de coisa. E o rejunte também tem uma função estética legal, pessoal, porque se você coloca ele da mesma cor do seu piso, ele dá uma sensação de amplitude pro espaço, fazendo ele até parecer maior. Mas também tem pessoas que preferem colocar um rejunte ali de uma cor diferente, para dar uma destacada no revestimento. Eu não sou muito fã disso, tá? Tô sendo bem honesto aqui com vocês, mas aí é de cada um, se você curtir, tudo bem. Tá bom, Ralf, mas fala a verdade aqui pra mim, não tem como ficar sem rejunte, não? Tem sim, jovem gafanhoto. Se você usar algum tipo de piso que seja monolítico, que é aquele todo por igual, assim, que realmente não tem junta nenhuma. Eu já fiz um vídeo aqui no canal com vários tipos de piso monolítico, se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui no card, aqui na descrição. Mas se você vai colar um porcelanato ou uma cerâmica, aí não tem jeito, tem que usar rejunte mesmo. E se você escolher um daqueles modelos retificados, que tem a borda retinha, sabe? Nunca, jamais utilize piso com junta seca, um encostando no outro, por conta daquela dilatação que eu te falei. Porque uma hora a dilatação ali vai forçar o seu piso, ele vai acabar descolando, até trincando e alguma coisa do tipo. Então nesses casos aí a gente usa menos rejunte, né? Tem pisos aí que você pode botar 1, 2 milímetros que já atende muito bem. Tá legal, mas então por causa de que esta birosca fica esfarelando? Isso aí pode acontecer por dois motivos, ou por alguma sujeira que tinha ali naquele espacinho, né, onde você aplicou o rejunte, ou até mesmo pelo excesso de água na preparação dele. Por isso que é muito bom assim você fazer uma limpeza com uma escovinha, passar água mesmo ali antes, né, de você aplicar o seu rejunte. E quando você bota água demais, o rejunte ele acaba ficando mais pesado, né? E isso aí acaba dificultando realmente até a aderência dele ali, por isso que ele pode acabar soltando algum pedacinho. Agora, o seu rejunte também pode trincar, mas aí é pelo motivo oposto, né? É por ausência de água. Porque quando tem pouca água ali, ela vai evaporar e acaba criando algumas trincas realmente no rejunte. E ele pode manchar, pessoal, logo após a sua aplicação, assim, por alguns motivos. Pode ser por sujeira também. Às vezes o próprio recipiente, né, que a pessoa utilizou para misturar o rejunte ali já estava um pouco sujo antes. Ou então se a argamassa utilizada para
para colar o seu revestimento ainda está úmida e o rejunte tem contato com ela, isso aí também pode criar manchas. Outra coisa que mancha muito o rejunte também é algum produto de limpeza que a pessoa utiliza que não é adequado para isso. Por isso que eu sempre falo para vocês, pesquisa no Google aí, ó, pode colocar, depois que você ver esse vídeo aqui, você souber os tipos de rejunte, você sabe qual é o seu, bota lá, como limpar rejunte e tal, que aí já facilita muito aí para você. Presenças também, pessoal, de umidade, infiltração, tudo isso aí pode danificar o seu rejunte. E de maneira nenhuma, mesmo que você coloque um rejunte aí que seja mais impermeável, desses e alguns que vocês vão ver aqui hoje, você jamais deve utilizar o rejunte como um fator que vai segurar umidade, por exemplo, numa laje que está exposta. Tem gente que cola ali o revestimento, coloca um rejunte que seja mais resistente, acha que já está segurando em relação à água de chuva. E não é bem assim, pessoal. Você tem que fazer impermeabilização na parte de baixo sim, tá bom? Você não fez isso na sua casa não, né, jovem gafanhoto? Eu não. Ó, cuidado que isso aí dá um prejuízo danado. Tem um vídeo que eu já fiz aqui no canal falando sobre manta asfáltica que te ensina como que você impermeabiliza para colar piso depois. Esse vídeo tá aqui em cima no card e aqui na descrição. E é claro que existem sim modelos de rejuntes que são mais resistentes. Alguns mais impermeáveis do que outros, alguns mais fáceis de limpar do que outros. E a gente vai ver agora basicamente todos eles, tá? Pode ser que você vá numa loja, você encontre vários tipos de rejunte, mas no geral eles são derivações de apenas 3 rejuntes, tá? Que é o rejunte cimentício, acrílico e o epóxi. Olha só, já começou me confundindo já. Fica tranquilo que eu vou falar de um por um aqui pra você. Vamos começar aqui com o primeiro deles, que é o rejunte cimentício. Ele é feito de cimento, areia fina, alguns pigmentos ali, polímeros, aditivos, e ele tem um acabamento um pouquinho mais rústico, mais granular assim, sabe? Que você acaba tendo até um pouquinho mais de dificuldade para limpar no dia a dia. Esses rejuntes podem ser feitos em juntas de 2 até uns 10 milímetros para você ter ideia. Desses 3 que nós vamos ver aqui, esse é o mais barato de todos e é o que o pessoal costuma utilizar com mais frequência. Eles são indicados aí para pisos, revestimentos, tanto cerâmicos aí em parte interna e parte externa, quando ele tem algum aditivo ali. O tempo de secagem dele varia bastante, mas em torno ali de umas 48 horas. Você encontra modelos desse aí, pessoal, próprios para pedras naturais, para porcelanato, tem para porcelanato que imita madeira, mármore e granitos, e ele é simples, é só você misturar com água que você pode aplicar. Eu geralmente recomendo que você coloque esse tipo de rejunte aqui em áreas secas da sua casa, como ali, por exemplo, um closet, um quarto, uma sala, porque você não vai ficar jogando muita água ali, né, aquela coisa toda, e a chance de grudar muita sujeira ali são menores. Nós temos uma variedade muito grande aí, tá, pessoal, de rejuntes cimentícios. Você tem um modelo tipo 1, que eles são os mais simples e básicos, assim. Só que tem alguns aí que tem alguns aditivos, que a gente chama de rejunte cimentício tipo 2. Eles são mais resistentes, tá? Então tem alguns aí que são específicos realmente para pedra natural, tem alguns que você consegue botar em fachada, em área externa, até mesmo dentro de piscina, para você ter ideia. Existem rejuntes cimentícios também para pastilhas e revestimentos metalizados, porque eles não têm areia ali na composição e isso acaba não arranhando, né, o seu revestimento. Existem até mesmo algumas argamassas de base cimentícia que só de você aplicar ali, por exemplo, a sua pastilha ali em cima, ela já serve como rejunte também. Então analise isso aí direitinho na hora que você fizer a sua escolha. O segundo tipo de rejunte aqui, pessoal, é o rejunte acrílico, e esse aqui ele é mais resistente do que o cimentício e ele costuma ter um acabamento um pouco mais liso também, o que facilita, né, na parte da limpeza. Como o nome já diz, ele é misturado ali com uma resina acrílica e alguns aditivos também, que dão ele até mais resistência, como eu falei, mais impermeabilidade, mais resistência a fungos e tudo mais. E o legal é que você consegue botar até em juntas menores, de 1 milímetro, 2 milímetros, até 5 milímetros. Eles são mais caros também que o rejunte cimentício, mas você tem modelos aí que são monocomponentes, ou seja, que tem um componente só que você compra já pronto para aplicar, e você tem os modelos que são bicomponentes, que você precisa fazer uma mistura para fazer essa aplicação. Mas dá para você rejuntar tudo que eu falei para vocês até agora: cerâmica, granito, mármore, porcelanatos, enfim. O tempo de secagem dele varia também, mas geralmente fica em torno ali de umas 24 horas. E eles são muito bons para você colocar numa cozinha, numa garagem coberta, nos banheiros. Pronto, era só isso que eu queria saber, então o vídeo acabou, né? Acabou coisa nenhuma, rapaz. Olha a barrinha vermelha aqui embaixo, tem rejunte que é melhor do que esse, que é o que a gente vai falar agora, por exemplo, que é o rejunte epóxi. Esse daqui geralmente é bicomponente, tá? Ele vem ali com 2 materiais para você misturar, que é a resina epóxi e também o catalisador. Ele é o melhor desses 3 aqui, pessoal. Ele tem um melhor acabamento, ele é mais fino ainda, tá? É mais impermeável, é mais resistente em todos os sentidos. Só que ele também é bem mais caro, e você pode encontrar aí de 2 a 8 milímetros para piso e de 2 a 5 milímetros para parede. E ele pode ser aplicado em todas essas coisas que eu te falei até agora, inclusive piscinas, saunas, fachada, enfim. Com relação ao tempo de secagem dele é que é a grande questão aqui, porque ele seca mais rápido. Então assim, esse tipo de rejunte você precisa ter uma mão de obra que saiba aplicar. Por quê? Porque o excesso de rejunte que fica ali no seu piso precisa ser retirado, né, com um removedor de epóxi, porque se isso não for
for feito, pode ser que esse rejunte acabe manchando seu piso e tudo mais. Então ele é um pouquinho mais complicado de aplicar, mas também é o mais resistente dos três. O tipo de piso que você utiliza também, pessoal, influencia no rejunte que você pode escolher. Por exemplo, um piso cerâmico, de modo geral, geralmente é um piso que acaba absorvendo mais umidade. Então, assim, se você coloca um rejunte ali que já não é muito impermeável e você tem um piso desse, as chances de você ter problema, né, são maiores. Mas você também encontra cerâmicas de massa Grace, que eles têm ali uma taxa de absorção muito menor. Mas agora, se você pega uma cerâmica de massa semi-Grace, semi-porosa ou até mesmo porosa, aí o seu rejunte precisa ser mais resistente para aguentar esse tipo de coisa. No caso de um porcelanato, como ele é uma superfície mais impermeável, você tem mais resistência ainda. E no caso de regiões litorâneas, você tem que tomar um certo cuidado, né? Porque o seu rejunte ele pode se danificar mais fácil. Pode ter ali o surgimento de fungos, né? Por questões da umidade. Tem o problema da areia também, que nessas regiões pode acumular em cima do rejunte e ocasionar algum tipo de mancha. Nesses casos aí, para dar uma disfarçada, o ideal é você colocar ali um rejunte que seja um pouquinho mais escuro, ou até mesmo o mesmo tom da areia, para não ficar uma coisa muito chamativa. E como eu disse para vocês, esses 3 rejuntes que eu te falei agora são a base de todos os outros que você provavelmente deve ouvir por aí. O problema é que muitas vezes as marcas, elas criam uns nomes específicos assim, né, que acabam confundindo você na hora de comprar, porque parece que é um outro rejunte e não um desses 3 que eu acabei de te falar. Ah, esse povo também não me ajuda, olha só. Então mesmo na hora que você for comprar o rejunte, se o vendedor virar para você e falar assim, não, esse aqui é próprio pro porcelanato, pode colocar. Você pergunta, tá bom, mas ele é o quê? Ele é cimentício, ele é acrílico, ele é epóxi? Ele tem que te falar e isso tem que estar na embalagem de alguma forma, tá bom? Mas eu vou citar aqui para vocês umas 3 variações assim que eu vejo com mais frequência, que eu sei que confunde muitos de vocês também, mas lembrando que são variações desses 3 que eu acabei de te falar. O primeiro deles aqui é o rejunte resinado. É uma argamassa mineral ali, composta, né, por cimentos especiais, agregados, pigmentos, fixadores de cores, polímeros, resinas, enfim. E a sua aplicação ela pode ser feita tanto em área externa como interna, geralmente com juntas de 1 a 6 milímetros, pode ser em cima de cerâmica, de porcelanato, de pastilha, de vidro, pedras naturais, etc. A sua secagem é mais rápida e geralmente ela é monocomponente, ou seja, você já compra ela prontinha para aplicação. Segunda variação aqui para você é o rejunte flexível. Esse aqui também é à base de cimento, alguns minérios, ali tem aditivos químicos que garantem ali um acabamento sem trinca, antimofo, flexível e com mais impermeabilidade. Pode ser aplicado tanto na parte interna como na parte externa, também em porcelanato, cerâmica, em piscina, em saunas. Eles podem trabalhar com juntas de 2 até 10 milímetros para você ter ideia. Temos também aqui um dos melhores que tem aí, que é o rejunte híbrido. E por que ele tem esse nome? Porque ele mistura ali a facilidade de limpeza, a resistência do rejunte epóxi e a facilidade de aplicação do rejunte acrílico. Porque qual que é a grande desvantagem lá do rejunte epóxi? É porque para aplicar você tem que ter o removedor, aquela coisa toda para não manchar seu piso, certo? Nesse caso desse rejunte aqui, ele consegue eliminar esse problema. Rapaz, isso aí é brabo, hein? E só deixando claro que isso aqui não é merchan. Se você for no Google aí, você vai pesquisar rejunte híbrido, vai aparecer uma marca lá e tal. Só que aqui a gente não vende publicidade nem nada disso. Eu só tô mencionando porque esse rejunte existe e ele pode ajudar você aí na sua obra. Ele é muito fácil de ser aplicado, é antifungo, é mais impermeável, é resistente. A limpeza dele pode ser feita com água, detergente neutro, sem nada muito mirabolante assim, sabe? Ele não danifica o seu piso na hora da aplicação. E a aplicação dele é muito rápida. A execução assim pode levar em umas 6, 8 horas depois de aplicado. Você já pode até mesmo pisar em cima dele. E ele já vem com as ferramentas prontinhas para você aplicar, o que facilita muito a sua vida. Depois só com uma espátulazinha você vai retirando os excessos, né? Para você não ter nenhum dano ali em cima de piso, nem nada disso. E é legal que você elimina problemas com manchas, problema com eflorescência, esfarelamento, trincas, enfim. E caso você sem querer acabe sujando o seu piso, né? Em relação a esse rejunte aí, não tem problema. É só você aplicar um desmoldante que você tira fácil, tá bom? Tá bom, Ralf, mas o meu rejunte aqui tá feio que dói. Não tem como dar uma revitalizada nele, não? Tem sim, jovem gafanhoto. Você tem algumas formas de você pintar o seu rejunte, tá? Tem umas canetinhas que elas são vendidas assim próprias para fazer esse tipo de pintura, ou então você pode utilizar a tinta epóxi, que ela é bem mais resistente e você pode aplicar, mas costuma ser mais enjoadinho, né? Que você precisa isolar ali o piso todo com fita para você pintar, ou então você pode pintar o revestimento todo também se você quiser. Já fiz um vídeo sobre tinta epóxi, tá? Se você quiser dar uma olhadinha, tá aqui em cima no card, aqui na descrição. E mesmo que você já tenha um rejunte aí na sua casa e ele talvez não é tão bom assim como alguns desses que eu te falei, você pode impermeabilizar o seu rejunte. Mentira! Verdade, rapaz! A primeira delas aqui é você utilizar um spray que é específico para isso, tá? Deixando claro que isso aqui também não é merchan. Se você botar no Google aí, você vai achar uma marca famosa que tem esse spray. Você aplica ali diretamente em cima do seu rejunte, espera ali de 15 a 20 minutos, depois você aplica uma segunda demão. O ideal é que você faça isso aí de pelo menos de 6 em 6 meses. Mas também tem a opção de você deixar o rejunte impermeável na própria mistura dele mesmo, sabe? Colocando ali, por exemplo, um hidrofugante em pó. Isso vai deixar o seu rejunte bem mais resistente e mais impermeável ainda. Mas deixando
deixando claro que isso não substitui, né, a impermeabilização numa laje, alguma coisa assim, tá bom, pessoal? Cuidado pra vocês não terem problema com isso aí. Evita também você aplicar um rejunte novo em cima de um outro antigo, porque pode ser que a aderência dele não fique muito legal, pode ficar soltando com o passar do tempo. Se o seu rejunte está muito danificado, talvez o melhor realmente seja você retirar para aplicar um outro. Existe uma ferramentazinha que a gente chama de removedor de rejunte, né? Mas dependendo do caso, até com a própria espátula mesmo, se tiver muito solto assim, você consegue tirar. Aí o ideal é você tirar tudo, limpar a superfície para depois aplicar um novo. E sobre a escolha das cores dos rejuntes, pessoal, isso aí realmente é uma coisa muito pessoal, como eu falei para vocês. Se você quiser colocar uma coisa mais discreta, até mesmo para dar mais amplitude para o seu espaço ali, fazer o ambiente parecer maior, principalmente em ambientes integrados que você está usando o mesmo piso, o ideal realmente é você colocar um rejunte que tem uma cor muito próxima ali do piso que você está colocando. E assim, é sempre bom você olhar ali o catálogo, as coisas das marcas, porque mesmo que seja a mesma cor, de uma marca para outra você pode ter diferença de tonalidade. Se você tiver muito na dúvida, uma dica que eu te dou é o seguinte: você pode comprar aquele saquinho de 1 kg das cores que você acha que pode ser que você goste, vai lá no seu revestimento, no seu piso, você pega esse rejunte em pó e coloca naquele cruzamento ali, coloca seco mesmo, porque se você molhar, ele vai ficar mais escuro, vai demorar até secar e tudo mais, e ele seco você já consegue ver a cor que ele vai ficar depois. E aí você dá uma olhadinha para ver qual cor que te agrada mais para você colocar no seu piso. Existem vários simuladores na internet também para você calcular a quantidade de rejunte que você precisa comprar. Vai no Google também e coloca lá simulador para rejunte para saber a quantidade, porque isso vai variar muito, né, em relação à espessura do rejunte. Então dá uma olhada nesse simulador que já vai te ajudar bastante para não comprar a quantidade errada. Mas assim, uma coisa que eu preciso de cara falar para você aqui, que independente do rejunte que você escolheu, não existe rejunte que você não precise limpar e que você tem que manter. Ah, olha só. Mas é, jovem gafanhoto. Então assim, para você evitar ter dor de cabeça com rejunte na sua casa, tem aqui algumas dicas para você. Primeiro de tudo, tenta colocar revestimentos que sejam maiores. Se você colocar revestimento muito pequenininho, uma pastilha, alguma coisa assim, vai ter mais rejunte, não tem para onde correr, tá? Outra coisa, esses rejuntes aí tipo bold, que tem ali a borda mais arredondadinha, geralmente eles precisam ter um espaçador maior, às vezes de 3, 5 milímetros, ou seja, você vai gastar mais rejunte e vai ter mais rejunte para limpar também. Enquanto esses modelos retificados, você tem ali 1, 2 milímetros só, o que facilita muito a você não ter tanto problema. Outra coisa é você tomar cuidado com rejunte branco. Pois é, como é que combina rejunte com piso branco? Aí é que tá. Quando a gente fala de parede, você nem tem tanto problema assim. Só, por exemplo, em cima do fogão, né? Que pode ir amarelando e manchando com mais facilidade. Ou então dentro do box, né? Quando você coloca um rejunte branco ali na parede também, pode acabar ficando mais escuro com o tempo. Agora, para piso, assim, de modo geral, se você quiser evitar esse tipo de problema, mesmo que o seu piso seja branquinho, o ideal é você colocar um rejunte que seja um pouquinho mais escuro. Bota um cinza mais clarinho, que já vai te ajudar pra caramba. Cuidado também se você tem um ambiente aí que não tem janela, né? Que é um ambiente mais úmido, querendo ou não, isso aí acaba afetando alguma mancha, algum fungo, alguma coisa que possa passar em cima do rejunte, e nesse caso é melhor você comprar esses modelos mais resistentes que eu falei. E sempre faça a limpeza, né? Por mais que seja chato com a escovinha ali, é uma forma de você manter ali o seu rejunte sempre bonito e a sua decoração legal também. Mas eu quero saber agora de você, qual desses rejuntes aqui você escolheu ou vai escolher para sua obra? Bota embaixo nos comentários que eu sempre gosto de saber a opinião de vocês. Ou então qual foi o outro rejunte que você escolheu que você se arrependeu amargamente? Coloca também, que sempre ajuda quem tá pesquisando sobre esse assunto. Muito obrigado de coração você que assistiu o vídeo aqui até o final. Por favor, pessoal, aquele joinha, aquele like, se inscreve no canal também, dá essa força pro nosso canal crescer. A gente faz os vídeos aqui com muito carinho pra vocês. Se você puder contribuir com a gente aqui, eu agradeço de coração, tá legal? Lembre-se sempre, valorize o seu sonho, contrate um arquiteto. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!